Graça e paz, irmãos, trazendo mais uma vez o estudo da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Esse é o terceiro capítulo, é a primeira parte do terceiro capítulo. Então, quero que vocês acompanhem comigo, né? O decreto de Deus, que chama o nome do capítulo. Então, desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou as coisas que iria acontecer, né? Dá uma melhorada aqui na imagem. E isto fez segundo o conselho da sua própria vontade, muita sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus em nenhum sentido é autor do pecado, nem se torna corresponsável do pecado, nem faz violência à vontade de sua criatura, nem impede a livre ação das causas secundária ou contingente. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas, e o seu poder e a fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Em Isaías 46:10 está escrito assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então veja bem, tudo desde a eternidade, Deus sabe tudo o que ia acontecer, tudo o que vai acontecer, tudo que já aconteceu e tudo que virá ainda. Então coisas que não chegam ao coração do humano, nem nos pensamentos do ser humano, Deus já sabe, porque Ele criou todas as coisas, sabe até quando vai. As coisas eternas Ele criou, e as coisas também que não são eternas, como nós, por exemplo, né? Ele sabe o dia que era para nós nascer, o dia que era para nós morrer, e assim, né? Em Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, veja bem, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado. Predestinado é destino. Então você já está destinado àquilo, já tem um pré-destino. Embora que as coisas vão acontecendo dia a dia na nossa vida, mas nós os planos de Deus já está confirmado em tudo. A nós é o pré-destino para nós, porque nós vamos vivendo o dia a dia, né? Minuto a minuto, essas coisas, né? Então vai acontecendo. Mas Deus sabe todas as coisas, desde o começo do mundo, o que era para ser, né? Hebreus 6:17 diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramentos. Romanos 9:15-18 diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui é uma história que podemos lembrar de Saul e Jacó, né? Ele escolheu ter misericórdia de Jacó e não de Saul, né? Por quê? Porque ele escolheu, é ele que escolhe, e não nós. Nós não temos escolha. É Deus que escolhe antes dessas crianças nascerem, ele já sabia ao qual ele amaria e ao qual ele desprezaria. Em Tiago 1:3 diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Então as coisas as tentações, por exemplo, estão dentro de nós, e não
que nós somos tentados e que Deus vai trazer essa tentação para nós. Deus não vai trazer tentação nenhuma a nós, né? Isso é de nós mesmos, né? Acender uma luz aqui para ficar mais claro, ficar melhor, senão fica muito escuro. Então, 1 João 1,5 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas. Então veja bem aqui João diz assim, o que nós ouvimos, o que nós recebemos, assim nós passamos, nós ensinamos aquilo que nós aprendemos dele mesmo. Ele nos deu isso, e é isso que nós temos que passar. Não passamos mentira, não passamos aquilo que nós mesmos achamos que é certo ou é errado, não tem isso. É aquilo que aqui ele passava. Os apóstolos passou isso, né? Como Paulo passou todas as cartas dele. Ora, ninguém que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Não há injustiça em Deus, né? Não há como ter treva nele, né? Atos 4, 27 e 28 diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Aqui é quando Jesus foi crucificado, já estava tudo predestinado para acontecer aquilo, né? E aconteceu, Deus tinha que ter umas pessoas para fazer isso. E aqui foi Herodes, Pôncio Pilato, e com o gentil e o povo de Israel, né? Que crucificaram ele. João 19, 11 diz assim, respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui Jesus, quando disse a quem me entregou a ti, né? Judas entregou ele a esse povo, né? Para que fosse crucificado, né? Recebendo 30 moedas de prata, né? Números 23, 19 diz assim, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tem ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Efésios 1, 3 e 5 diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja bem aqui, embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer, né? Em todas as condições possíveis, ele nada decretou por causa do seu conhecimento prévio do futuro ou daquilo que viria a acontecer em determinada situação, né? Então tudo Deus já tem, ele escolheu desde o começo do mundo, ele escolheu os escolhidos dele, os eleitos dele, né? Já é escolhido desde do que o mundo não era nem mundo. Então já somos escolhidos. Atos 15, 18 diz assim, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde deste século. Romanos 9, 11, 13, 16, 18 diz assim, e ainda não era os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci
de Esaú. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então veja bem, aqui, e vamos terminar de ler mais essa parte aqui. Pelo decreto e para a manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou preordenados, né, para a vida eterna através de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça, glória. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, isto para o louvor da justiça, glória de Deus. Veja bem aqui, então, aqui está dizendo a escolha que Deus fez, a escolha a eleição, é uma eleição, nós somos eleitos de Deus, aqueles que são eleitos para a glória de Deus, sim, e aqueles que são eleitos para a perdição eterna também são eleitos, mas para a perdição, não eleito para o vaso, né, de honra, né, é o vaso da desonra. 1 Timóteo 5:21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes este conselho, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Mateus 25:34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, quando o juízo final, Jesus chegar e dizer: meus amados, eleitos, venha para a direita, e os condenados para a esquerda, né? Efésios 1:5-6 diz assim: nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Romanos 9:22-23, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muitas longanimidades os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia que para glória preparou de antemão. Esse aqui, para você ter um entendimento desse versículo aqui, que está dizendo, as pessoas, a gente fala assim, tem muitas pessoas que você pode ver que é tão maldosa, tão assim, que você vê que aquela pessoa faz todas as coisas para agradar o diabo e não a Deus. Mas elas vivem em boas condições, ela pode ter até acidente, se recupera, vive. Aqui Deus está dizendo assim, Deus suportou essas pessoas, mesmo sendo vasos da perdição, porque ele suportou o que aconteceu, ele guardou, ele está guardando aquela pessoa está vivendo mais tempo, tem saúde. Muitas vezes um cristão que é escolhido de Deus está vivendo uma situação difícil, e as pessoas veem essas pessoas perdidas, vivendo num lugar rico, né? Tem um conforto na vida, e as pessoas dizem, como é que Deus dá bênçãos a uma pessoa dessa e não um justo? A Bíblia ensina isso, que Deus escolhe muitas vezes os injustos, ele dá muita riqueza para o injusto, mas quem dirá que o injusto herdará o reino dos céus? Então, assim, não quer dizer a tua vida aqui. E o que o ser humano pensa? O ser humano valoriza essa vida aqui e esquece da vida por vir, né? Então, o que ele preparou de antemão, Judas 4 diz assim: pois certo indivíduo sem se introduziram com dissimulação os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios
que transformaram em libertinagem a graça de nosso Senhor e nega o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, Judas está falando isso. Que essas pessoas só prestam o quê? Para fazer que o reino, que o evangelho que é pregado seja distorcido, que não chegue às pessoas, que você é injuriado por isso. Então, essas pessoas, elas vivem. É como assim, que a Bíblia diz assim, que o sol nasce para todos, e assim Deus faz chover para o ímpio e para os justos. Então, Deus, ele age da maneira que não é pelo nós achamos que aquela pessoa deve acontecer isso, acontecer aquilo. Não, é Deus que sabe todas as coisas. Então, os anjos e homens predestinados ou preordenados, né, estão designados de forma particular e imutável, e seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Então, assim, uma coisa que já está programado e não tem como voltar atrás. As pessoas dizem assim: você pode perder, um cristão pode perder a salvação? Não pode perder a salvação. Se Deus já escolheu, não tem como perder. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Se ele já salvou a pessoa vai perder a salvação como? Que Deus é esse que volta atrás do que fala, do que promete? Se ele já o salvou, se você é um eleito de Deus, não tem, mas você vai cair mais tarde. Embora que você caia, mas Deus te levanta novamente. Então, 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor concede os que lhe pertencem, e mais a parte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. João 3, acho que já está na hora de nós parar para continuar na próxima, né? Só mais esse versículo aqui, daí a gente deixa para a próxima. João 13, 18 diz assim: não falo a respeito de todo vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumprisse a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, veja bem que, dentre a humanidade, aqueles que são predestinados para a vida, Deus o escolheu em Cristo para a glória eterna, e isto de acordo com o seu propósito eterno, o imutável, pelo conselho secreto e pelo beneplácito da sua vontade, antes da fundação do mundo, apenas por sua livre graça e amor, nada havendo em sua criaturas que servisse como causa ou condições para essa escolha. Então, deixamos por aqui, meu irmão e minha irmã, a gente continua na próxima. Mas veja bem aqui para você ver, antes que o mundo fosse fundado, Deus já nos tem escolhido. E o propósito de Deus na nossa vida sempre cumprirá. Nunca falha o propósito de Deus. Nunca vai falhar e nunca falhou e nunca falhará, porque Deus é justiça, é justo. Amém? Deixamos por aqui e continuamos na próxima. Que Deus abençoe a todos, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e todos os dias da nossa vida. Curte e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e possa ter o estudo da nossa Confissão de Fé Batista Reformada de 1689 de Londres. Amém? Fique com Deus e até a próxima.